Olá, pessoal. Professora Karina aqui com mais uma aula de arte para vocês. E dando continuidade aos movimentos vanguardistas, nós vamos hoje conversar com vocês a respeito do abstracionismo e do futurismo, tá? Que são movimentos que compõem as vanguardas históricas. Então, nós estamos trilhando esse caminho, são 7 movimentos, tá? O fauvismo, o expressionismo, o cubismo, o abstracionismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo, que nós vamos estudar. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre o abstracionismo e o futurismo, como que cada um desses movimentos surgiram e quais foram os principais artistas e obras desses movimentos. Então, em que contexto nasce, qual é a característica principal do abstracionismo? Gente, a principal característica desse movimento, ou da pintura abstrata, é a ausência imediata de relação entre suas formas e cores de um ser. Por isso, numa tela abstrata, não representa nada da realidade que nos cerca, e nem narra figurativamente alguma cena histórica, literária, religiosa ou mitológica. Então, uma coisa é válido lembrar. Algumas pessoas acham que o que é uma pintura abstrata? É uma pintura em que eu observo uma tela e não entendo nada que foi registrado ali. Não é isso, tá? O abstracionismo, ele tem regra, a pintura abstracionista, ela tem regra, ela possui regras específicas para a sua produção. Então, a característica é exatamente isso. Não existe nada com a relação com relação à realidade. Nem as cores e nem as formas que são registradas nesse movimento têm a ver com a nossa realidade, tá? E nem narra história nenhuma, nem cena histórica, nem literária, nem religiosa e nem mitológica. Então, o que é que os estudiosos desse movimento fizeram? Na verdade, os estudiosos da arte comumente consideram o pintor russo Wassily Kandinsky como sendo o iniciador da pintura moderna abstrata. Tá? O início dos seus trabalhos nessa direção é marcado pela tela Batalha, onde o mesmo registra uma situação que não corresponde com a realidade. Então, o que eu posso dizer para vocês é que nesse movimento nós tivemos vários artistas, mas os principais foi o Wassily Kandinsky e Pietro Mondrian, que nós vamos ver mais na frente, tá? Quem iniciou? O Wassily Kandinsky. Qual é a obra referência? Batalha. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa tela para que vocês possam entender melhor como foi realizada a pintura de Kandinsky, tá certo? Então, depois das primeiras pesquisas abstratas realizadas pelos artistas russos, em pouco tempo, o abstracionismo ele dominou a pintura moderna e tornou-se um movimento bastante diversificado. Entretanto, as duas tendências firmaram-se com características mais precisas, tá? Porque o abstracionismo informal foi caracterizado pelas obras de Kandinsky, enquanto o abstracionismo geométrico ficou caracterizado com as obras de Pietro Mondrian. Então, só repetindo, o movimento abstracionista ele foi dividido em 2 momentos, ou 2 etapas, o abstracionismo informal e o abstracionismo geométrico. No informal, o destaque vai para as obras produzidas por Wassily Kandinsky. No geométrico, vai o destaque para as obras de Pietro Mondrian. Então, como é que eu caracterizo para vocês, como é que eu posso dizer para vocês como ficou marcado o abstracionismo informal? Gente, no abstracionismo informal, predominam as formas e as cores criadas livremente, sugerindo por vezes associações com os elementos da natureza. Já no abstracionismo geométrico, as formas e as cores devem ser organizadas de maneira que a composição resultante seja apenas a expressão de uma composição geométrica. Então, mostrando aqui para vocês, ó, a obra de Kandinsky que inaugurou o movimento do abstracionismo foi essa tela aí, ó, a tela Batalha, onde a mesma, ó, registra, ó, a tela é essa aqui, a tela Batalha, você vê
que nem as cores e nem as formas que foram registradas correspondem com a realidade. Você pode até dizer, professora, mas eu consigo ver um arco-íris aqui, mas esse arco-íris ele não corresponde com o da realidade, porque ninguém nunca viu um arco-íris forte desse jeito. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o abstracionismo ele tem regra, ele tem característica. Então, eu não posso dizer que, ao me deparar com uma obra qualquer, que essa obra, só porque eu não estou entendendo que ela foi registrada, ela é marca do abstracionismo. De jeito nenhum, tá? Uma outra obra também que foi marcante no abstracionismo informal foi essa obra aqui, ó, Impressão Domingo, onde Kandinsky ele também registra aí linhas e formas e cores que também não correspondem com a realidade, tá certo? Você vê que essas obras são parecidas, mas cada uma tem uma proposta diferente. Aqui é a obra Batalha e essa outra Impressão Domingo, tá certo? Depois, o abstracionismo ele toma, depois das obras de Kandinsky, o abstracionismo ele toma um novo rumo, surgindo então o abstracionismo geométrico. E o destaque do abstracionismo geométrico vai para as obras do pintor holandês Piet Mondrian. E as obras desse artista são as obras mais representativas do abstracionismo geométrico, pois assim como o artista Cézanne, ele buscava o que existe de constante nos seres, apesar de parecerem diferentes. Então, os seres da realidade que interessam ao artista, como um conjunto de linhas retas, verticais, horizontais, diagonais e curvas, isso é o que marca a pintura de Mondrian. Então, essa obra aqui, ó, composição, tá? Onde nós podemos visualizar retângulos, quadrados, linhas pretas, nos tons vermelho, amarelo, branco e azul e preto, isso aqui já foi motivo de estilistas pintarem, inclusive, tecidos com essa mesma estampa e fazer vestido tubinho, né, com a composição de Mondrian caríssimo. Então, como eu disse a vocês, o Mondrian ele realizou esse tipo de pintura e para realizar esse movimento do abstracionismo geométrico, ele pegou uma parede da casa dele e foi montando essa composição aqui, ó. Ele arrastava de um lado para outro, né, como as peças suspensas que podem ser arrastadas até conseguir montar esse quadro dessa forma aqui. Então, entenda, o que é que marca a pintura do abstracionismo geométrico? Figuras geometrizadas usadas por Piet Mondrian e um conjunto de linhas curvas, retas, verticais, horizontais, diagonais e curvas que ele compõe. Nessa obra aqui, você não vê as linhas curvas, mas existem as linhas retas, verticais e horizontais, tá certo? Então, na década de 1920 e 1930, entretanto, as linhas diagonais e curvas, elas desaparecem dos seus quadros, dando lugar somente às linhas horizontais e verticais, usando cores primárias que produziam estruturas brilhantes e equilibradas. Uma outra coisa também que é importante vocês saber é que o equilíbrio obtido nas obras de Mondrian não é resultante da simetria, forma tradicionalmente usada para consegui-lo. Ao contrário, nesse artista, o equilíbrio é resultado da assimetria. O que é que significa isso? Se você dividir a obra do Piet Mondrian ao meio, os dois lados não ficarão totalmente iguais. Por quê? Porque isso não é marca da pintura dele. Então, a simetria é quando eu realizo uma divisão na obra em que não vai ter os dois lados totalmente iguais. Então, além das grandes linhas da pintura do início do século XX, outras tendências motivaram os artistas das primeiras décadas desse século, que a sua função era experimentar novos caminhos para as suas criações. Assim, a velocidade, a valorização da velocidade produzida pela mecanização do mundo contemporâneo levou à criação do movimento que ficou conhecido como futurismo. E, ao mesmo tempo, partindo da crítica ao sentido desse mundo tão valorizado pelos futuristas, outro grupo de artistas
surge, que foi responsável por duas novas tendências estéticas, que foi o surrealismo e o dadaísmo, que nós vamos estudar em um outro momento. E aqui vai o movimento futurista para vocês. Como foi que esse movimento surgiu? Na verdade, amados, alguns movimentos vanguardistas, eles surgem primeiro no contexto literário, para depois se destacar no contexto artístico. E o futurismo não foi diferente. Esse movimento ele teve forte relação com a literatura no início do século, influenciado em 1909 pelo Manifesto Futurista do poeta e escritor italiano Filippo Tommaso Marinetti, né? E na pintura, assim como na literatura, os futuristas, como sugere a própria palavra, eles exaltaram o futuro e, sobretudo, a velocidade, que passou a ser conhecida e admirada com o advento da mecanização nas indústrias e com a crescente complexidade social que ganharam os grandes centros urbanos. Portanto, qual foi a função dos artistas ligados ao movimento futurista? Registrar, né, o futuro, exaltar a velocidade com que a indústria se transformava cada vez mais nesse período. E aí, para os pintores ligados ao futurismo, os outros artistas, eles tinham ainda uma visão estática da realidade, ignorando o aspecto mais evidente dos novos tempos. E que aspecto foi esse? O movimento veloz das máquinas, que provoca a superação do movimento natural. Então, esses artistas, eles começaram a visualizar algo que não tinha sido feito até então pelos artistas dos movimentos anteriores. Aí, em 1910, foi lançado, em Milão, um outro manifesto futurista, dirigido particularmente à pintura. E esse manifesto foi liderado por Umberto Boccioni, Carlos Carrà, Luigi e Giacomo Balla. Além disso, Severini se destaca nesse momento. Então, qual era a função desses artistas ao criarem esse movimento? Para eles, não interessava a representação de um corpo em um movimento, mas sim a expressão do próprio movimento natural. Aí é nesse contexto que surge aqui, ó, velocidade abstrata, o carro passou de Giacomo Balla, e formas únicas de continuidade no espaço de Boccioni. Então, voltando um pouquinho aqui, a esses artistas, só para que vocês possam compreender, eles se destacam, né? Como eu disse a vocês, o primeiro momento desse movimento foi na literatura, mas esses artistas aqui, ó, fizeram um movimento para valorizar o futurismo também na questão artística. E quais foram os principais artistas do movimento? Nós tivemos esses que criaram, vamos dizer assim, que ajudaram, fizeram com que o movimento acontecesse. Mas os principais, ó, foi Umberto Boccioni, tá? E Giacomo Balla. Umberto Boccioni, que era escultor, tá? Todas as suas obras mostram figuras contorcidas, registrando aí a questão do futuro. E Giacomo Balla, que era pintor que registrava, né, vamos dizer assim, a velocidade com que as máquinas estavam cada vez mais sendo valorizadas nesse processo. E aí, amados, nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar falando dos movimentos vanguardistas, nós vamos ver o dadaísmo e o surrealismo, que são os movimentos que faltam para a gente completar os nossos estudos a respeito das vanguardas históricas, tá certo? Então, um abraço em todos, até a próxima aula.